Ainda me lembro do exato momento em que minhas mãos começaram a tremer. No começo, não era medo. Era confusão. Aquele tipo que se arrasta devagar para dentro do peito quando algo parece errado, mas você ainda não sabe por quê. Naquela manhã, eu estava na minha cozinha, com a luz do sol caindo sobre a mesa como em qualquer dia comum. Eu tinha enfiado a mão na bolsa procurando as chaves de casa. Em vez disso, meus dedos tocaram algo frio, liso, estranho. Não era meu. E no instante em que eu tirei aquilo, eu soube, bem lá no fundo dos ossos, que minha vida estava prestes a mudar. Antes de continuarmos, quero dizer isso com carinho. Se você está me ouvindo hoje, eu desejo saúde para você, paz no seu lar e pessoas honestas ao seu redor. E se histórias como a minha importam para você, considere ficar comigo até o final. Algumas histórias são alertas. Algumas são lições. E algumas são as duas coisas. Meu nome é Leonie Artman. Tenho 35 anos. E esta é a história de como um pequeno objeto na minha bolsa revelou uma verdade sobre a minha própria família que eu nunca deveria ter descoberto. Sempre acreditei que vinha de uma família respeitável. Não perfeita, nenhuma família é, mas decente. Estável. Do tipo que almoça junto aos domingos e finge não ver as rachaduras. Meu pai, Hans Heimann, era um homem quieto. Trabalhador. Previsível. Minha mãe, Renate Krieger, era rígida, mas extremamente preocupada com as aparências. O que os vizinhos pensavam importava mais do que o que qualquer um realmente sentia. E tinha meu irmão mais novo, Sebastian Vogt. Encantador. Confiante. Do tipo de homem em que as pessoas confiam imediatamente. Principalmente as mulheres. Sebastian tinha se casado com Melanie Fischer 3 anos antes. Ela era educada, controlada e sempre sorria, embora os olhos dela nunca sorrissem de volta. Eu percebi isso. Sempre percebi. Mas eu me disse que estava imaginando coisas. Afinal, eu era só a irmã mais velha. Um pouco cautelosa. Um pouco desconfiada por natureza. Naquela manhã, eu ia encontrar minha melhor amiga Sophie Lindner para um café. Sophie e eu éramos amigas desde os 20 e poucos anos. Ela era a única pessoa em quem eu confiava sem questionar. Peguei a bolsa, conferi o celular, e foi aí que senti. Um pequeno objeto de metal, envolto frouxamente num pedaço de pano. Eu tirei devagar. Era uma chave. Não uma chave de casa. Não uma chave de carro. Era mais pesada. Mais antiga. Com um número gravado no metal. Meu estômago se apertou. Fiquei ali por vários segundos, olhando para ela, tentando lembrar. Tinha pegado isso em algum lugar? Um café? Uma loja? Não. Eu sou cuidadosa. Sempre fui. Sentei à mesa e esvaziei a bolsa completamente. Carteira. Lenços. Bálsamo labial. Caderninho. Tudo era meu. Tudo familiar. Exceto a chave. E então algo ainda mais estranho chamou minha atenção. No fundo da bolsa havia um papel dobrado. Não era um bilhete. Era um recibo. Datado de 3 dias antes. De uma unidade de armazenamento do outro lado da cidade. Eu nunca tinha estado lá na vida. Meu coração começou a bater mais rápido, não alto, mas pesado. Como se cada batida carregasse um peso. Eu me disse para não entrar em pânico. Tinha que haver uma explicação simples. Mas explicações simples geralmente não se escondem na sua bolsa. Liguei para Sophie imediatamente. A voz dela era calma, firme, do jeito que você quer que uma voz seja quando a sua não está. Leonie, ela disse depois de ouvir em silêncio, isso não parece acidental. Foi a primeira vez que a palavra se formou claramente na minha mente. Não acidental. Quando saí do apartamento, eu já sabia o que precisava fazer. Só não queria admitir ainda. Em vez de ir ao café, caminhei até a delegacia. O prédio cheirava a papel velho e desinfetante. Do tipo de lugar onde a verdade não consegue se esconder muito bem. No balcão da recepção estava uma mulher com olhos gentis e postura firme. A placa com o nome dela dizia Inspetora Lena Baumann. Como posso ajudar? Ela perguntou. Coloquei a chave e o recibo no balcão. Encontrei isso na minha bolsa, eu disse. Não são meus. Ela os pegou com cuidado, examinou, depois olhou de volta para mim. Senhora, ela disse devagar, de onde veio isso? Aquela pergunta, tão simples, tão direta, me atingiu mais forte do que eu esperava. Não sei, eu respondi. E pela primeira vez,
percebi o quão assustador é não saber algo sobre a própria vida. A inspetora Bauman pediu que eu me sentasse. Fez perguntas com delicadeza. Onde eu tinha estado? Quem tinha acesso à minha casa? Se alguém mais poderia ter mexido na minha bolsa? Foi aí que o ambiente pareceu encolher. Porque, de repente, rostos começaram a aparecer na minha mente. Minha mãe. Meu irmão. Minha cunhada. Na noite anterior à descoberta da chave, minha família tinha estado no meu apartamento. Jantamos juntos. Melanie insistiu em ajudar a arrumar. Ela até se ofereceu para pendurar meu casaco no corredor. Minha bolsa estava na cadeira. Senti algo frio se instalar dentro de mim. A inspetora Bauman assentiu devagar enquanto eu explicava. Ela se desculpou e voltou alguns minutos depois com um homem cuja presença preenchia o ambiente sem esforço. Cabelos grisalhos, expressão séria. Chefe Roland Weber. Ele sentou na minha frente, juntou as mãos e falou numa voz baixa e cuidadosa. Senhora Hartmann, ele disse, o número dessa chave corresponde a uma unidade de armazenamento que está sob investigação no momento. A palavra investigação ecoou nos meus ouvidos. Que tipo de investigação? Perguntei. Ele fez uma pausa. Só o suficiente. Fraude financeira, ele disse. E uso indevido de identidade. Senti o ar faltar. Uso indevido de identidade. Eu não precisei perguntar o que isso significava. Na minha idade, a gente aprende o que certos silêncios querem dizer. A gente aprende quando alguém escolhe as palavras com cuidado porque a verdade é pesada. O chefe Weber continuou. Essa chave não acabou na sua bolsa por acaso. Eu olhei para as minhas mãos. Pareciam firmes. Não se sentiam firmes. Alguém tinha colocado lá. De propósito. E de repente, a pergunta não era mais o que estava na minha bolsa. Era porque alguém queria que estivesse lá. E por quê? Eu. Quando saí da delegacia, meu celular vibrou com uma mensagem. Do Sebastian. Espero que você esteja tendo um dia tranquilo, mana. Fiquei olhando para a tela por um longo momento. Depois guardei o celular de volta na bolsa, com cuidado agora, dolorosamente consciente de que o lugar mais seguro em que eu sempre confiara não era mais seguro. E foi aí que entendi algo que levei anos para aceitar por completo. As traições mais perigosas não vêm de estranhos. Vêm das pessoas que sabem exatamente onde você guarda suas chaves. Você já teve um momento em que uma única frase mudou completamente a forma como você vê todas as pessoas que ama? Foi aí que a minha história realmente começou. Enquanto eu caminhava para casa saindo da delegacia, as palavras do chefe Weber ecoavam na minha mente sem parar. Aquela chave não acabou na sua bolsa por acaso. A rua parecia a mesma. Os prédios não tinham se mexido. As pessoas passavam por mim, ocupadas com suas próprias vidas. E, mesmo assim, nada mais parecia familiar. Era como se eu tivesse cruzado uma linha invisível e agora estivesse do outro lado da minha própria vida, olhando para trás. Eu não fui direto para casa. Em vez disso, sentei num banco perto do rio. Precisava de ar. Precisava de silêncio. E, acima de tudo, precisava de tempo para pensar, algo que eu não fazia direito há anos. Revivi o jantar em família na minha cabeça. Minha mãe, Renate, criticando a sopa por estar um pouquinho salgada demais. Meu pai, Hans, concordando educadamente com a cabeça, falando muito pouco, como sempre. Sebastian rindo alto, contando histórias do trabalho que pareciam impressionantes, mas estranhamente vagas. E Melanie, sempre atenta, sempre observando. Ela tinha pegado a minha bolsa naquela noite. Eu me lembrava claramente agora. Ah, Leonie, ela disse com uma risada suave, você sempre deixa isso nos lugares mais inconvenientes. Naquela hora, eu sorri. Confiei nela. Agora, a lembrança fazia meu estômago revirar. Liguei para Sophie de novo. Ela não me interrompeu enquanto eu contava tudo. A polícia, a investigação, a unidade de armazenamento. Leonie, ela disse baixinho quando eu terminei. Se alguém está usando a sua identidade, essa pessoa quer você por perto. Desavisada. Disponível. As palavras dela caíram mais pesadas que as do policial. Você acha que é o Sebastian? Perguntei. Sophie hesitou. Essa hesitação falou mais alto que qualquer resposta. Acho, ela disse com cuidado, que você deveria parar de presumir inocência só porque alguém é da família. Naquela noite, mal consegui dormir. Todo som no meu apartamento parecia mais alto que o normal.
Tranquei a porta 2 vezes. Depois conferi de novo. Em algum momento, o cansaço me derrubou, mas até os meus sonhos não deram descanso. Na manhã seguinte, a inspetora Lena Bauman ligou. Senhora Hartmann, ela disse, precisamos que a senhora venha aqui. Tem algo que a senhora precisa ver. O tom dela era calmo, mas agora havia uma ponta afiada. Menos reconfortante. Mais sério. Na delegacia, ela colocou vários documentos na minha frente. Extratos bancários. Pedidos de empréstimo. Contratos de aluguel. Todos no meu nome. Eu olhei para eles, o coração disparado. Eu nunca assinei isso, sussurrei. Nós sabemos, ela respondeu. Esse é o problema. Alguém tinha usado minhas informações pessoais, meu endereço, meu número de identificação, até a minha assinatura. Uma falsificação cuidadosa, mas ainda assim uma falsificação. Quem quer que tenha feito isso, ela continuou, teve acesso prolongado a você, aos seus documentos, às suas rotinas. Meus pensamentos foram direto para a casa dos meus pais. O velho armário onde minha mãe guardava tudo, certidões de nascimento, cópias de identidades, papéis de seguro. Sebastian sempre soube onde ficava a chave. Melanie também. O chefe Weber se juntou a nós pouco depois. Temos monitorado uma unidade de armazenamento ligada a essas atividades, ele explicou. Ela está registrada com nome falso, mas o código de acesso leva de volta até a senhora. Meu peito apertou. Eles queriam que levasse, ele acrescentou. Foi aí que finalmente entendi. Eu não era a criminosa. Eu era a cobertura. Quando saí da delegacia, meu medo tinha começado a mudar de forma. O medo pode fazer isso. Ele pode se transformar em clareza. E a clareza, se você permitir, vira determinação. Eu não confrontei minha família logo de cara. Isso teria sido um erro. Em vez disso, observei. No próximo encontro familiar, eu observei mais do que falei. Renate se ocupava com os arranjos da mesa. Hans evitava contato visual sempre que o assunto era dinheiro. Sebastian falava com confiança, mas as histórias dele mudavam um pouquinho a cada vez. Pequenas inconsistências que a maioria das pessoas não perceberia. E Melanie? Melanie me observava. Toda vez que meu celular vibrava. Toda vez que eu me desculpava para sair. Os olhos dela me seguiam. Medindo. Calculando. Em certo momento, ela se inclinou na minha direção e sussurrou. Você anda distraída ultimamente, Leonie. Está tudo bem? A voz dela era gentil. Preocupada. Mas a mão dela apertou o copo um pouquinho forte demais. Estou bem, respondi. Só cansada. Ela sorriu. Aquele mesmo sorriso controlado. Naquela noite, tomei uma decisão que ainda deixa algumas pessoas desconfortáveis quando ouvem essa história. Eu não fugi. Não avisei ninguém. Fiquei exatamente onde eles esperavam que eu estivesse. Porque, às vezes, a única maneira de descobrir a verdade é deixar as pessoas acreditarem que estão vencendo. Com a orientação da polícia, concordei em cooperar em silêncio. A inspetora Bauman explicou tudo com cuidado, respeitando meu medo, mas também minha inteligência. Eles queriam ver quem daria o próximo passo. Os dias passaram. Depois semanas. E então, numa noite, meu irmão ligou. Leonie, Sebastian disse animado, Melanie e eu estamos pensando em guardar umas coisas num depósito por um tempo. Nossa casa está ficando apertada. Meus dedos apertaram o telefone. Que tipo de coisas? Perguntei. Ah, documentos, na maioria. Coisas velhas. Nada importante. Nada importante. Eu até tenho uma chave de depósito, respondi devagar. Posso ajudar? Houve uma pausa na linha. Pequena. Mas estava lá. Seria ótimo, ele disse por fim. Muito útil. Quando desliguei, meu coração disparava. Eles estavam prontos para mover algo. E acreditavam que eu ainda estava cega. Naquela noite, fiquei sozinha no meu apartamento, olhando para a bolsa na cadeira. A mesma bolsa que carregou a chave. A mesma bolsa que eles achavam que me tornava vulnerável. Mas bolsas, assim como pessoas, podem carregar mais do que os outros imaginam. Enquanto eu esperava o próximo passo, um pensamento ecoava na minha mente, firme e inabalável. Se a minha própria família pôde fazer isso comigo, do que mais eles seriam capazes de esconder? E, mais importante,
O que eles fariam quando percebessem que eu não era mais a mulher que eles podiam controlar? Essa pergunta ficou comigo até tarde da noite. E algo me dizia que a resposta estava chegando logo. Você já esperou pela verdade, sabendo que ela ia doer, mas também sabendo que não dava mais para viver sem ela? Era exatamente esse o espaço em que eu estava agora. Esperando. Totalmente acordada. Os dias depois da ligação do Sebastian passaram devagar, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. Eu segui minha rotina exatamente como antes. Trabalho, casa, ligações curtas com a minha mãe, mensagens educadas da Melanie. Eles achavam que nada tinha mudado. Mas dentro de mim, tudo tinha. A inspetora Lena Baumann me ligou na manhã anterior à visita ao depósito. Amanhã, ela disse com calma, você não vai estar sozinha. Eu não perguntei o que ela queria dizer. Eu já sabia. Naquela noite, eu fiquei na frente do espelho mais tempo do que o normal. Eu não reconhecia a mulher que me olhava de volta, não porque ela parecia diferente, mas porque finalmente parecia consciente. Por anos, eu tinha sido a confiável, a quieta, aquela que mantinha a família unida nunca fazendo perguntas demais. Aquela versão de Leonie Hartmann tinha sumido. Na tarde seguinte, eu me encontrei com Sebastian e Melanie do lado de fora do depósito. Sebastian sorriu como se tudo fosse normal. Melanie me abraçou levemente, o perfume dela familiar, quase reconfortante. Quase. Você está nos fazendo um grande favor, disse Sebastian enquanto entrávamos. Não sei o que faríamos sem você. Eu assenti e não disse nada. O corredor era longo e escuro, alinhado com portas de metal. Cada passo ecoava, como se o prédio inteiro estivesse escutando. Quando chegando à unidade, Sebastian se afastou. Vá em frente, ele disse. Você tem a chave. Eu olhei para ele então. Olhei de verdade. Para o meu irmão. O menino que costumava pegar meus suéteres emprestados. O homem que agora ficava em silêncio, me observando destrancar algo que carregava o meu nome e os crimes dele. Eu girei a chave. A porta subiu devagar. Dentro havia caixas. Empilhadas com cuidado. Rotuladas. Organizadas. Organizadas demais. A inspetora Baumann e o chefe Roland Weber saíram de trás da unidade ao lado. A presença deles encheu o espaço imediatamente. A autoridade tem um jeito de fazer isso. Melanie soltou um suspiro de espanto. Sebastian congelou. O que é isso? Sebastian exigiu, a voz afiada com uma confiança forçada. O chefe Weber falou com tranquilidade. É aqui que a sua história termina. Eles abriram as caixas uma por uma. Dentro havia documentos. Cópias da minha identidade. Contratos. Papéis de empréstimos. Joias que eu nunca tinha tido. Itens comprados no meu nome. E dinheiro. Mais dinheiro do que eu já tinha segurado na vida. O rosto da Melanie perdeu toda a cor. Sebastian começou a falar, depois parou. As palavras o abandonaram. A inspetora Baumann se virou para mim com gentileza. Senhora Hartmann, você gostaria de contar para eles o que isso significa? Eu respirei fundo. Isso significa, eu disse baixinho, que vocês usaram a minha vida como escudo. Sebastian me olhou então, olhou de verdade, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dele. Nós íamos consertar isso, ele disse rápido. Era temporário. Temporário. Como confiança. Como família. Melanie finalmente falou. Você sempre foi tão cuidadosa, Leonie. Nós sabíamos que ninguém suspeitaria de você. Foi aí que algo dentro de mim se acalmou. Não raiva. Não ódio. Clareza. Eles nunca tinham me visto como uma pessoa. Só como um lugar para se esconder. A polícia os levou embora. Não houve gritaria. Nenhum colapso dramático. Só o som quieto das consequências chegando exatamente na hora certa. Mais tarde naquela noite, eu me sentei diante dos meus pais na sala de estar deles. Minha mãe, Renate, apertava um lenço. Meu pai, Hans, olhava para o chão. Vocês sabiam, eu disse suavemente. Não sabiam. Minha mãe não respondeu de imediato. Depois assentiu uma vez. Nós achávamos que ia parar, ela sussurrou. Sebastian disse que estava sob controle. Eu senti a dor então. Profunda e antiga. Vocês deixaram acontecer, eu disse. Não acusando. Só constatando a verdade.
Meu pai finalmente falou. Nós não te protegemos. Não. Eles não tinham. Eu saí da casa deles naquela noite mais leve do que tinha entrado. Não porque não doesse, mas porque a verdade, uma vez dita, perde o poder de te sufocar. Nas semanas que se seguiram, o processo legal avançou. Com a ajuda do notário Heinrich Brandt, meu nome foi limpo. Devagar. Com cuidado. Oficialmente. Minhas contas foram restauradas. Os registros falsos, desmontados. Mas algumas coisas não podem ser devolvidas. Confiança não volta com papelada. Sophie ficou ao meu lado o tempo todo. Uma noite, enquanto tomávamos chá, ela perguntou: você se arrepende de não ter confrontado eles mais cedo? Eu pensei sobre isso. Não, eu disse. Eu precisava ver quem eles eram quando achavam que eu não estava olhando. Ela sorriu com tristeza. Isso exige força. Eu não me sentia forte. Eu me sentia honesta. Meses depois, eu passei pelo mesmo rio onde uma vez tinha me sentado tremendo de medo. A água corria firme, indiferente ao drama humano. A vida, eu percebi, não para por causa de traição. Ela continua. Com ou sem permissão. Eu ainda sou Leonie Hartmann. Eu ainda tenho 35 anos. Mas eu não sou mais a mulher que confunde silêncio com paz. Se você está ouvindo a minha história e algo nela parece familiar, deixe eu te dizer claramente. Preste atenção no que parece um pouco errado. Dúvidas pequenas muitas vezes são a verdade batendo baixinho na porta. E se você já foi traída por alguém que amava, saiba disso. Recuperar a sua vida não é vingança. É justiça. Obrigada por ficar comigo até o final. Se essa história te tocou ou te fez refletir, eu te convido a ficar conectado. Se inscreva e que os seus dias sejam cheios de honestidade, coragem e pessoas que nunca precisem se esconder atrás de você.